Falei a palavra mundo pensando que nela cabia o mundo. Falei para meio mundo pensando que falava para todo mundo. Não mudei o mundo, mas também não é o fim do mundo. O poeta Ricardo Silvestrin é o nosso convidado do Jornal da Câmara na série especial sobre os escritores de Porto Alegre. Ricardo, bem-vindo ao Jornal da Câmara. E para a gente começar, literatura muda ou não muda o mundo? Que essa discussão de mudar o mundo é uma discussão ali, principalmente da década de 60, dos anos 70, e esse poema dialoga, que tu leste, né, que é do meu livro Palavra Mágica, ele dialoga com esse discurso, de mudar o mundo, mudar o mundo. Então ele termina dizendo, não mudei o mundo, mas também não é o fim do mundo, não acaba, né, as linguagens, elas não estão separadas do ser humano e da história e da transformação social. Não tem uma coisa, as pessoas dizem, a literatura e a realidade. Tá, mas se a literatura não está na realidade, ela está onde? A realidade é tudo, inclusive a literatura. Nascido em Porto Alegre na década de 60, Ricardo Silvestrin publicou o primeiro livro em 1985. No mesmo ano, formou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais de 10 obras depois, Silvestrin acumula 5 prêmios açorianos de literatura e também acumula funções. O autor está no mercado publicitário e ainda integra o grupo musical Os Poetês, com os escritores Alexandre Brito e Ronald Augusto. Ele não previu, viu o que ninguém viu, coisas do ano 3000. Um artista, para além de um escritor, né, formado em letras, também músico, poeta, contista, Sim. Multimídia quase. Sim, eu venho trabalhando sempre na poesia, na composição musical. Foi um trabalho que, na verdade, era até uma vocação anterior à da poesia, né, mas a poesia veio antes. E a composição musical, depois que eu achei os parceiros, depois que eu achei o Alexandre Brito, o Ricardo Portugal, depois o Ronald Augusto, que também são poetas e músicos, e aí a gente fez os Poetês, né, que é essa banda que faz música legal com letra bacana, né. E a prosa veio mais tarde ainda, que é em 2008 que eu lancei o Play, que é o livro de contos, e em 2009 lancei o Romance, que é o videogame do rei. O menos vendido. Custa muito para se fazer um poeta, palavra por palavra, fonema por fonema. Às vezes passa um século e nenhum fica pronto. Enquanto isso, quem paga as contas, vai ao supermercado, compra sapato para as crianças. Ler seu poema não custa nada. Um poeta se faz com sacrifício. É uma afronta à relação custo-benefício. Normalmente as pessoas consideram a poesia aquele gênero mais puro e mais difícil, né? E tu começaste por ela. Como é que foi essa transição depois para o conto, ainda na história curta, e depois para a novela? A poesia é um tratamento que lida com o inesperado, ou do significado, ou do som, ou do desenho da palavra. Então, o olhar criativo sobre a linguagem com a poesia é trazer o inesperado da palavra. A narrativa, o inesperado é com os elementos da narrativa, personagem, narrador, tempo, espaço, história, enredo, né? Então são dois olhares diferentes, criativos, lidando com a palavra. A prosa que eu gostava era a prosa de invenção, que era a prosa mais próxima da poesia, que tinha mais inventividade com a palavra. Aí, lendo um conto, O Espelho, do Machado de Assis, eu tive o mesmo prazer, ou um outro prazer de criação, semelhante ao da poesia, ou seja, o conto não dizia tudo, aquele conto abria ondas e ondas e ondas de significação. E aí eu passei a escrever meus contos, motivado por essa inveja criativa desse conto do Machado de Assis, né? A inveja criativa, o termo que o Cazuza usava, que achava, né, olha, o Renato Russo fez, olha o que ele fez, eu vou fazer também, agora ele vai ver só. Em geral, escrever menos é mais difícil do que escrever mais, né? Como é que tu lidas com essa questão? Porque fazer um simples poeminha não é tão simples assim, né? Como é que tu lidas com todas essas referências, toda essa bagagem? Falaste agora de Machado de Assis, né? Sim. Eu acho que, para mim, a poesia vem pela criatividade com a palavra, então isso vem uma coisa já de casa, de família, de poder ver a palavra por vários significados, assim, né? De brincar com a linguagem. Então, esse aprendizado foi assim, consciente e natural na minha vida.
depois aplicar isso a um gênero específico, a poesia, que foi daí que é a minha história mesmo, né? De ver que isso é o princípio básico de construção da poesia. E o poema curto, ou o haikai, por exemplo, no meu livro experimental, eu explorei poemas de um verso, né? Ver se conseguia dizer com um verso só, que é um exercício de construção e ver que é possível. Então, esse desafio do trabalho expressivo e do trabalho criativo, do trabalho que é o trabalho básico da poesia e que eu gosto de fazer, né? Então, para mim, não é difícil. Porque mas as pessoas dizem que é difícil, mas para mim não é difícil. Agora, o bom é ter um olhar criativo sobre a linguagem, né? Isso para mim é fácil, porque eu só vejo a linguagem praticamente dessa maneira. Eu, que sempre falei da boca para fora, me pus a falar da boca para dentro. O ouvido agora não mais ignora o som que vem do meu centro. A frase desfaz-se em cada face do labirinto, até encontrar não o minotauro, mas o que eu sinto. O haikai, inclusive, que tu te dedicaste bastante a ele, né? Sim. Ele é considerado bastante trabalhoso, né? Sim. E é um tipo de poema que trabalha muito com a ressonância. Tu achas que esse é o papel do escritor na sociedade contemporânea, provocar a ressonância, ainda que não um impacto imediato? Eu acho que tem uma competição maior de linguagens hoje, né? Tem um consumo muito maior de linguagem, né? E eu acho que então é um fluxo de informação, de TV, de rádio, jornal. Isso no Play eu tenho uma parte um dos contos, o conto Play, que fala isso. E eu acho que uma arte hoje tem que ser uma arte que possa te parar o fluxo de linguagem. Vai parar nela. Acho que a arte hoje é essa que é capaz de fazer isso. Tirar da realidade. Tirar do fluxo, parar. Né? Porque a gente está no movimento, não. Agora eu vou ter que parar. Na tua obra, que já são mais de 10 livros publicados entre esses gêneros, mas também tem várias obras infantis ou infanto-juvenis. Tu vês uma responsabilidade nisso? Não talvez em mudar o mundo, mas em auxiliar na... Não, eu vejo só uma responsabilidade criativa. Eu acho que eu só fiz livro para criança porque eu tive uma ideia que eu achei muito legal. E são todos livros de poesia, então são todos poemas que eu assino embaixo, que poderiam estar nos meus livros adultos, do ponto de vista estético. Então acho que essa é a responsabilidade, tá fazendo para a criança, continua fazendo boa arte. Um deles, inclusive, é indicado, né, como obra básica de literatura infantil para as escolas, né? Da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é Tudo Invenção, é da Biblioteca Básica do Ministério da Educação. Como é que tu te sentes com esse reconhecimento? Eu acho ótimo, porque o livro é para o leitor, né? Não é para mim, né? Tem até uma amiga da minha filha, quando ela era pequena, viu eu lendo meu livro, ela disse: por que tu está lendo? Tu já sabe tudo que tem no livro. Estava relendo, né? Mas o livro é para os outros, né? Então esse é o básico. E esses livros são 6 para crianças, e esses são livros que já chegaram, somando, já tem uns 70 mil livros vendidos, e vou à escola falar com crianças, e a recepção é ótima, eles são ótimos leitores, né? E mostra que não tem essa bobajada de não vão ler. Quem mais lê no Brasil são as crianças hoje, né? Além de reconhecimento, falamos desse reconhecimento infantil, digamos assim. Sim. Tu tens vários prêmios, né? Inclusive aqui em Porto Alegre, vários prêmios açorianos. Sim. E um deles não por uma obra literária, mas pelo teu programete na Rádio Ipanema, né? Como é que tu lidas com esse fluxo também de mudar de mídia constantemente? Eu fiz 2 anos e meio, eu fiz o programa Transmissão de Pensamento na Ipanema FM, que era um programete de 1 minuto. E ali eu falava um comentário geral sobre alguma coisa e fazia o bordão que eu dizia: mas eu não estou aqui para jogar a conversa fora, eu estou aqui para dizer um poema, e dizia um poema meu, né? Então todo dia, durante 2 anos e meio, eu estava lá dizendo um poema, e as pessoas escreviam, mandavam e-mail perguntando onde é que estava o poema, ou me abordavam dizendo que tinham ouvido. E foi uma experiência muito legal e é parte de várias coisas que eu faço, né, com a arte, né, de levar para as pessoas. Por exemplo, a roda de poesia do BRIC
da Redenção, aquele grupo que começou a fazer constantemente, éramos eu, Mário Pirato, o Alexandre Brito, o João Ângelo Salvadori, o Ricardo Portugal, o poeta Brizola, o Caio Gomes, o Pedro Marodin. Então a gente ficou uns 3 anos, todo domingo, das 11 à 1 da tarde, e as pessoas iam embora porque a gente ia, né? Nós queríamos ir embora, nós, né, já estávamos cansados. E depois os poetês, que é a parte musical, mas sempre identificado de uma certa forma a poesia também, recital. É para as pessoas, né? A arte é para as pessoas. Esse nome da banda é extremamente significativo, né? O poeta ainda é um ET, de forma geral, na sociedade? Partiu o hino dos poetês, o verso diz, qualquer um pode ver, dentro da palavra poeta tem um ET, né? Então, de achar o ET dentro da palavra poeta, e daí surgiu o nome da banda. Perfeito. Como é que está hoje? Vocês já têm 2 discos lançados, Sim. né? Continua esse trabalho? Continua, a gente está agora, o próximo lançamento nosso vai ser um DVD que a gente gravou aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, um show com banda e tudo, né? Então o DVD vem aí, até o final do ano vem aí o DVD ao vivo dos poetês. Por isso agora eu não quero nem olhar para frente nem para trás. Quero viver a minha história sem futuro e sem memória. Só o sol, a lua e o mar. Acho que todas essas formas, de certa forma, literárias com as quais tu te envolve, ajudam a divulgar, a disseminar a literatura, a poesia e a formar novos leitores também? Eu acho que sim, e sabendo que os poetês, embora vocês sejam poetas, embora a letra tenha parentesco com poemas, os poetês é um trabalho musical, então não está assim para contrabandear a literatura, né? É o nosso trabalho de compositor, embora tenha um efeito de disseminação do nosso trabalho como escritor também, e o nosso trabalho como escritor alimenta também o trabalho de músico, né? Mas a gente fizemos show em Manaus, fizemos show em João Pessoa, em São Paulo, no Sesc Pompeia, no Circo Voador, então em vários lugares alguns lugares que nem sabiam que a gente é escritor e consumiram a nossa música tranquilamente. Palavra não é coisa que se diga. Quem toma a palavra pela coisa, diz palavra com palavra, mas não diz coisa com coisa. A palavra pode ser pesada, a coisa leve, e vice-versa não é coisa alguma. A palavra coisa não é a coisa palavra. Palavra e coisa jamais serão a mesma coisa. De forma geral, a internet facilitou o acesso à cultura e também o acesso às obras de artistas que muitas vezes as pessoas não conheceriam. Esse feedback funcionou para ti? Funcionou. Tanto pessoas tem gente que diz, eu quero comprar o teu livro, não achei, onde é que eu encontro, quanto novos públicos, pessoas que não sabiam, e essa comunidade de escritores, de artistas também, que acabam se encontrando, se conhecendo e trocando, manda um livro, o outro manda o seu livro também, então é um achado, né, para a comunicação. E depois tu olha lá naqueles no Google, tu pode ver quem entrou. Então entrou gente no meu site, entrou gente lá do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, Tu circulas bastante também pelo Brasil, principalmente. Mas ainda te consideras um escritor porto-alegrense? Se sim, o que te faz um escritor porto-alegrense? Pois é, eu não me considero, né, muito porto-alegrense, nem muito... Eu tenho uma por filiação, assim, meu pai era de Botucatu, interior de São Paulo, então tive lá avô, tios, primos em São Paulo, São Caetano, São Bernardo,
E tem a minha mãe de Santa Maria, então tem a parte da família do Rio Grande do Sul, né? Os meus irmãos são paulistas, os meus irmãos são de São Caetano, então eu não me sinto assim muito enraizado, Porto Alegre. Eu acho legal, eu acho que é uma circunstância, né? Em algum lugar eu teria que ter nascido, né? Em alguma cidade, mas não me sinto apegado assim. Eu gosto de ser brasileiro, isso eu gosto bastante, né? Incluindo o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, mas eu gosto de ser brasileiro, gosto da língua portuguesa, gosto da cultura brasileira, o cinema da década de 60, o cinema novo e toda a música brasileira, esse foco na cultura brasileira que eu acho que é... Essas são tuas principais influências na hora de escrever também? Eu acho que gosto da literatura internacional, tudo isso, mas eu tiver que ser alguma coisa assim, além de ET, é brasileiro. O ET brasileiro, estamos bem. Então. Mas em geral, Porto Alegre é considerado um celeiro de bons poetas, né? Tu inclusive fizeste um prefácio para uma edição nova do livro do Mário Quintana, né?